Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a nona aula de numerologia e hoje o assunto abordado será o triângulo invertido ou pirâmide invertida, né? Que para fazermos a construção da pirâmide é muito simples, é só substituirmos todas as letras do nome completo, né? O nome de batismo, por números. É praticamente a mesma maneira para encontrarmos a motivação MO, né? Para encontrarmos a expressão EX e encontrarmos o nosso eu, né? Que a gente praticamente vê quais são os valores das consoantes e das vogais e depois a soma total. Né? A única coisa que não é necessário separarmos consoantes na parte de baixo e as vogais na parte de cima. Claro que isso é independente, pode fazer também ao contrário. Nós colocamos tudo numa linha só, conforme está a nossa imagem. Né? E aí, como é que vai funcionar essa transformação? É muito simples, né? Como está aqui, vocês estão vendo lá Maria Rita Medeiros, né? Que é a nossa personagem fictícia. Lembrando, né, que na aula 7 nós utilizamos tanto a Maria Rita Medeiros como o Pedro Brito para fazermos hipóteses, né, os treinamentos, né? E existia lá uma suposta pegadinha, né? Um erro generalizado e até o momento, acho que por timidez, até agora ninguém entrou em contato. Então, já fazem duas aulas e até agora nada, então nessa aqui eu vou dar um alô a vocês, para vocês ficarem ligados, porque existe um erro muito grande lá. Tá facinho, porque é justamente o último número, né? O último S do Medeiros, ele está com o número 2 e o correto é o número 1, como está no exemplo de hoje. Realmente, às vezes, a gente coloca uma situação dessa para ver como é que vocês estão se dando com as aulas, né? E que normalmente é bom vocês pegou o erro, pode passar um zap pra gente, liga, manda mensagem, faz o que for, mas é legal que vocês estejam atentos. Espero eu que vocês não tenham assistido a aula até agora, por isso que talvez algumas pessoas não entraram em contato. Mas, como disse, se vocês assistirem essa, vocês vão ver que o correto no último S de Medeiros é o número 1, porque S vale 1 e não 2, como está na aula 7 e vocês até agora não me deram um alô. Paciência, bom? Gente, é bom ficar ligado porque é o que acontece. É muito comum nós errarmos nessas situações, principalmente nessa pirâmide invertida, que como ela tem uma sequência de vários números, eles acabam criando uma ilusão de ótica, né? E a gente acaba errando e feio. Então eu sempre recomendo a vocês que ao fazerem essa pirâmide, né, ou esse triângulo invertido, vocês sempre corrijam, né, o trabalho no dia seguinte. E se posteriormente corrijam também no próximo dia seguinte. Eu sempre recomendo que uma pirâmide invertida seja corrigida ao menos 3 vezes, porque normalmente a gente erra, tá bom? Então como funciona a montagem da pirâmide invertida? Nada mais é do que, como eu expliquei, pegarmos o nome completo, né? E colocarmos, substituirmos as letras por números. Então, o M que vale 4, o A que vale 1, o R que vale 9, o I que vale 9, outro A que vale 1, outro R que vale 9, outro R que vale 1, o T que vale 2, o A que vale 1, o M que vale 4, né? O E que vale 5, o D que vale 4, o E que vale 5, outro I que vale 9, o R que vale 9, o O que vale 6 e o S que vale 1. Aí nós descobrimos todos os arcanos da pessoa, no caso do nosso exemplo, Maria Rita Medeiros. Então ela vai ter os arcanos que são sempre de 2 em 2, em pares, né? A gente não trabalha com eles isolados, né? Não vai ter arcano 4, 1, 9, não. Eles são feitos em pares, né? Então são, como a gente fala, número composto. Então o primeiro arcano, que equivale ao M, é
o 41, né, que é o 4 do M, mais o 1 do A. Depois nós temos o arcano 19, que é o arcano do A, com o 9 do R. Depois nós vamos ter o arcano 99, que equivale ao R, junto com o I. Depois teremos o 91, que é o arcano da letra I, mais o 1 do A. E assim vamos todos nós fazermos até o fim, o qual chegaremos no último arcano, que aí esse sim, ele vai ficar sozinho, que é o número 1, né? Que é o S, porque não tem mais outros números. Então o que acontece? Todos eles sempre de 2 em 2. Como que a gente faz, como a gente fala, a análise para esse tipo de trabalho? Normalmente, a gente tem como média, né, a idade de um ser humano 90 anos. Então, como nós fazemos? Nós pegamos 90 anos, contamos quantas letras o nome da pessoa possui e dividimos os 90 pela quantidade de letras. No caso do nosso exemplo, Maria Rita Medeiros possui 17 letras. Então, 90, né? 90 anos dividido por 17 letras é igual a 5,29 anos, ou seja, 5 anos, ponto 29, 2 meses e quase 3 meses. Né? Os meses não são exatos. Então a gente arredonda, fica 5,3. Então o que acontece? Cada arcano vão agir na vida dessa pessoa, né? De 5,3 anos para cada letra. Então, no primeiro arcano, o 41, ele vai reger a vida da Maria Rita, que iniciou com o M, até os 5 anos e 3 meses. Então, o que acontece? Esse arcano 41, eu fiz uma pequena cola, né? O arcano 41, que vai do 0 ano de vida dela até 5,3 anos de idade, ele significa o quê? Felicidade, harmonia, né? Tudo de bom, praticamente uma vida muito plena. No caso dela, né, com 5 anos de idade, ela deve ter usufruído, mas provavelmente vai se lembrar pouco. Mas com certeza teve uma vida muito confortável, né? Uma vida satisfatória, para um crescimento legal, né? Para uma criança bem alimentada e etc. Então ela acabou tendo uma infância, como a gente diz, privilegiada. Depois, dos 5,3 em diante até o 10,6, né, 10 anos e 6 meses, ela entrou na letra A, no arcano 19. O que é o arcano 19? O arcano 19 é felicidade, é amor, é paz, é tudo de excelente, como diz, é o sucesso na vida. Aí, ela já tinha nisso como diz, uma infância privilegiada. No arcano 19, ela acaba tendo uma vida muito boa, né? Claro, com muito luxo, com muitas regalias e etc, né? Já numa idade mais propícia que pode, com certeza, se lembrar das coisas, né? Então ela acabou tendo também essa continuação da infância num lar satisfatório, com todos como a gente fala, os confortos possíveis e ao mesmo tempo também com tudo que se podia gostar de ter na vida, né? Quando ela sai desse arcano e entra para o arcano da letra R, que é o 99, o que acontece? Ela vai estar mais ou menos com uma idade de 15,9 anos, né? Quase 16 anos. Aí, o que acontece? Ela se defronta com o quê? Com uma vida muito boa, de riqueza material, de, como diz, muito dinheiro, porque esse 99, ele já traduz que é realmente muito dinheiro, né? Ele prospecta dinheiro, né? Ou seja, ela tem uma vida financeira muito boa. Claro que é uma jovem, deve viver com os pais, né? Então, com certeza era o pai dela que tinha bons recursos. Mas quando na numerologia quem acaba sendo beneficiado é a pessoa. É claro que o pai dela com certeza também deveria ter esse triângulo de 99 que vocês vendo, existe os dois 99 na linha de cima e um outro 9 embaixo, né? Que acaba criando o que a gente chama de um triângulo
de prosperidade, principalmente material e riqueza financeira. Então, ela viveu esse momento até mais ou menos os 21 anos e 2 meses, quando ela entra no I, né, na letra I, e passa a viver o arcano 91. Esse arcano 91, exatamente numa idade já um pouco mais, como a gente fala, que ela está iniciando, né? Saiu da juventude, saiu da adolescência, né? Está se transformando já numa pessoa, se preparando para ser adulta, né? Ela acaba tendo um momento, né, do arcano 91 que traz o quê? Solidão e tristeza. Então aqui inúmeras possibilidades poderiam ter ocorrido. Poderia ter acontecido dela perder um parente, o pai, a mãe, né, um irmão ou qualquer outra coisa, podendo se separar ou os pais terem se separado, ou qualquer desse tipo de situação. Então ela acaba tendo o quê? Um momento de solidão e tristeza, que vai, né, mais ou menos até os 26 anos e 5 meses, né, que é quando ela vai entrar na letra A, ao qual ela volta novamente para o arcano 19, que é felicidade, amor, paz, tudo de excelência. Então, quer dizer, ela passa um momento de 5 anos na solidão através do arcano 91, né? Depois disso, acaba superando esse momento, né? A gente não tem como potencializar, teremos que fazer várias outras situações, como isso é um personagem fictício e é uma simulação, então não dá para ter certeza o que realmente aconteceu nesse arcano 91 que trouxe solidão e tristeza para ela, né? Mas supostamente a gente tem isso, ou foi separação dos pais, ou um pesar, um luto, né? Como diz alguma pessoa que faleceu, pode ser um ente querido, uma avó, etc. Então ela teve esse momento. Logo em seguida, a vida traz, né, no caso o mapa numerológico dela, traz novamente a alegria, né, o sucesso, né, a felicidade do arcano 19. Depois, né, ela vai para a letra R novamente, que é mais ou menos com os 31 anos, 8 meses, quase 32 anos de idade, que novamente ela já se encontra com novamente a riqueza, né, como a gente diz, a prosperidade financeira, né, de bens materiais. Então o que acontece? E vocês vão ver que mais lá na frente ela também tem outros momentos de ganhos financeiros, né, trazendo pelo sobrenome. Então o que acontece? Esse é um tipo de pessoa que num mapa desse, ela praticamente vai fazer dinheiro. Ela com certeza vai ser uma pessoa que vai sempre conseguir fazer dinheiro. Pode ter a dificuldade que houver na vida dela, mas ela vai ser uma pessoa de sucesso, principalmente na questão financeira, porque o mapa dela traz esses triângulos de 99, que queira ou não queira, quando a pessoa tem isso no mapa, é muito bom para ganhar dinheiro e fazer dinheiro através da inteligência, do trabalho, né, da criatividade, ou seja, de tudo. E a gente vendo o mapa dessa pessoa, a gente vê que ela tem alguns talentos, né? Então, normalmente será uma proprietária, uma empresária, né, ou uma executiva de sucesso, mas com certeza ela vai ser uma pessoa que consegue fazer dinheiro, nunca vai ficar esperando ganhar ou ser ajudada. Claro que uma pessoa nessas condições acaba tendo ajuda de outras pessoas com toda certeza devido ao brilho e o sucesso dela. Mas normalmente é uma pessoa que vai fazer por merecer, como a gente diz, né? Ela vai trabalhar muito e vai sempre conquistar através da criatividade, trabalho e inteligência, não é? Aí a gente trabalhou, ela tem isso, aí novamente quando ela estiver mais ou menos com seus 37 anos, ela entra no arcano 92, que vem através da letra I, né? Então o arcano 92, o que acontece? Ele é aquele arcano que traz o quê? Uniões. Então ela pode ter sucesso tanto em sociedades, como a gente fala, profissionais, como também ao mesmo tempo se casar. Apesar que pode até ser que ela já venha casada no meio caminho desse, né? Mas esse 92 acaba ajudando ela nessa questão, né?
Aí depois, como a gente vê, ela vai entrar no arcano 21, que é regido pela letra T, que ela vai estar mais ou menos com uns 42 anos, ponto 4 meses de idade. Então o que acontece? Esse arcano 21 é nada mais que o sucesso, o reconhecimento, né? Como a gente fala, a plenitude e de muitos desejos realizados. Então, com certeza, se ela trabalhou os anos anteriores e com certeza tudo deu certo porque os arcanos até então estão contribuindo para que ela tenha uma vida de sucesso, com certeza o reflexo desse arcano 21 nada mais é do que a confirmação do que ela realmente realizou dentro da vida dela, né? Então ela vai ter, como diz, o momento de êxtase, de muito sucesso, tanto profissional como pessoal, nesse momento, dos 42 anos até os 47 anos. É quando ela entra, né, no arcano 14, né? Esse arcano, ele é o que? É tipo de uma transformação, é um arcano que traz adaptações para a pessoa, né? Por quê? Porque depois de certo momento a vida da gente começa a mudar, né? Não dá para ela ficar a vida inteira sempre no mesmo patamar. Então acontece algumas coisas de novidade que nem sempre são novidades que a gente gosta, né? Mas elas podem vir a acontecer. Então, neste momento, o arcano 14 traz para ela, né, o quê? A questão da adaptação, de compreender todas as possíveis mudanças, né, que não reflitam muito e mudem demais a vida dela, né, e ao mesmo tempo para ela encontrar a paz interior nesses momentos de tribulação, né, porque o arcano 14 é, como diz, um número, vamos dizer, espiritual, né, então ele traz, do mesmo jeito que ele traz conhecimento espiritual, ele também vai trazer algum aprendizado. E às vezes os aprendizados, como muita gente gosta de chamá-los, em vez de aprendizado, chama de desafios. E nem sempre os desafios não são bons. Tem gente que também fala dos karmas e etc. Mas no fundo é uma situação em determinada idade. Todas as pessoas acabam passando por isso, né? Existe um momento que a gente tem que parar para cuidar do nosso eu interior, né? E para cada um existe uma receita, né? E aí a numerologia traz as informações para que você possa sim suportar e ao mesmo tempo conseguir, como a gente fala, superar esses desafios ou esses aprendizados da melhor maneira possível, sem sofrer demais e tampouco se desgastar. Então esse é o recado do Arcano 14. Depois, né, ela entra no M, né, do sobrenome Medeiros, e que vai chegar no Arcano 45. Como o ME está, né, com o quadradinho, é porque nós chegamos exatamente no ponto que a idade da pessoa se encontra no momento. Nós temos lá que ela nasceu em determinada data, né? Que, se eu não estou enganado, melhor olhar lá embaixo, né? Vamos dar uma descidinha. Ela nasceu em 4 de maio de 1964, está com 57 anos hoje, né? E supostamente o cálculo é um dia 17 de 3 de 2021. É também um cálculo fictício, nem essa data é hoje, mas a gente trabalha na ficção, como diz, fictício. Então, o que acontece? Ela vai estar exatamente com 57 anos, entre o finalzinho do M com o início do E. Então, é o que a gente vai ler nesse momento. Então, se vocês relembrarem o que nós falamos na sétima aula, nós já tínhamos visto várias coisas, e um dos focos que acabou sendo mais forte na questão da análise dessa pessoa, né, desse personagem, era o quê? Que muitos cálculos davam como situação uma suposta separação no casamento dela. Na época, né, do exemplo da nossa aula 7, ela tinha um relacionamento com um rapaz chamado Pedro Brito, né? E ele
e ela acabaram, né, pelos cálculos, entrando em conflitos, né, e existia a possibilidade de uma possível separação. Então, neste caso, quando ela entra aos 53 anos, ela começa a viver o arcano 45, né? Então, dos 53 até mais ou menos 58 anos, ponto 3 meses, é quando ela entra no arcano 54 do E, o que acontece? Ela passa a ter a ênfase tanto do 45, principalmente, né, que começa aos 53 anos, e vai até esse momento de 57 anos. Então, supondo que ela nos procurou para fazer tanto o mapa, como também foi feito o Feng Shui, alguma coisa existia, ou que ela queria melhorar, etc. Então, quando nós diagnosticamos esse problema, claro que informamos a pessoa, é claro que quando nós fazemos o mapa, a gente tem que fazer na continuação da aula, né? Quando nós fazemos o mapa, nós juntamos tudo. Então, hoje, essa aula está sendo a continuação da 7ª aula, que mostra que os outros cálculos acabaram confirmando a situação da nossa personagem Maria Rita Medeiros, que existe a possibilidade de uma separação através do arcano 45, depois tem o 54 e depois tem novamente um 45 que é o D e E. Então, queira ou não queira, né? E se vocês descerem até um pouco mais embaixo, até a 4ª linha, contando de números, né? Se for com o M a 5ª linha, bem na linha onde tem o 333, vocês vão ver que também tem outro 45, bem do lado do número 9 vermelho. Então, quer dizer, ele também está na mesma direção do 45 de cima. Então, com todas as possibilidades e cálculos que foram feitos e os prognósticos, é mais do que certeza que a separação é iminente, né? Então eles vão acabar se separando. Apesar do arcano 45 ter como tradução, ele trazer felicidades do passado, então o que acontece? Ele traz, esse momento, esse arcano, ele traz, como a gente fala, a alegria, as felicidades do passado. Então, através de uma pessoa que a gente reencontra, né? Há N alternativas, né? Pode ser um amigo, pode ser um ex, pode ser o que for, né? Amigos de trabalho. Mas, junto com ele, com essa energia da alegria do passado, ele traz, como diz, um certo saudosismo, né? Então, algumas coisas podem acontecer que acabam influenciando negativamente. Por exemplo, é legal para quem gosta de saudosismo, né? De coisas do passado, relembrar toda aquela situação. Mas suponhamos que você entre demais nesse saudosismo e a pessoa, né, que veio do passado, né, que foi um reencontro, tenha sido um affair, um ex, né, qualquer coisa desse tipo. E aí acaba influenciando no seu relacionamento, que é o que pode ocorrer na nossa personagem fictícia. Porque supostamente se aparece, né, um grande amigo do passado que talvez tivéssemos lá um certo interesse amoroso e não, na época não rolou, né, mas se davam muito bem, e aí ficou a possibilidade, né, de como seria a vida com aquela pessoa. Depois de anos que essa pessoa pode voltar, pode ocorrer esse momento, né, de flashback, como a gente fala, e acabar influenciando na energia. Aí o 45 acaba trabalhando. No caso dela, como ela também entra aos 58 anos na energia do arcano 54, que nada mais é que fofocas, intrigas, né, disputas, discórdias, né? E aí, se você acaba dando muito ouvido, depende das fofocas, das intrigas, né, da discórdia, como a gente fala, da disputa de poder, né? Porque quando você entra num momento desse aí, que está num arcano 45 e um 54 juntos, né? Você acaba tendo um problema muito sério, né, para o casal, porque com certeza eles não vão se entender, né? Dificilmente eles vão conseguir ter, como a gente fala, momentos de boa comunicação. Então acaba ocorrendo esse atraso na vida. Claro que a gente vai ter a continuação, né? Aí depois você tem os outros arcanos, né? Tem o 45 de novo, então reforça, infelizmente, a possibilidade da separação. Depois vai ter um arcano 59, depois novamente ela tem
um arcano 99, depois um 96, um 61 e por final um arcano 1, que ela vai estar mais ou menos com 90 anos, que é o início de tudo, né? O arcano número 1, né? Que a gente vai posteriormente falar, mas vamos ficar atentos só à questão até a idade de 57 anos, sem projetarmos para o futuro. Aí o que acontece? Isso fica por uma próxima aula. Vocês vão notando que o que ao mesmo tempo ocorre como a gente diz, que está em ênfase neste mapa, né, vamos dizer assim, nessa pirâmide. A gente tem alguns números que estão em outras cores que é para realmente se destacarem, principalmente os 99, né, que a gente chama a atenção, que é o famoso dinheiro, todo mundo gosta, né? Depois a gente vê que tem 3 noves em azul, né? Essa sequência nós chamamos de sequência negativa. 2 é arcano. Passou de 2, 3, 4 é uma sequência negativa. E é muito ruim, né? Quanto mais números iguais estiverem em sequência, pior a energia. No caso dela, esse 999 acabou caindo exatamente, né, no momento o qual ela passa a dificuldade no relacionamento. Então o que acontece? Esse 999 é ao contrário do 99 vermelho. Ele traz perdas de dinheiro e de bens materiais. Então, praticamente a gente acaba, como diz, relacionando, né, se ela vai se separar, etc e tal, praticamente vai existir, né, um momento de separação dos bens, então ela vai acabar perdendo, porque pode ocorrer o seguinte, que ela, como vem de uma sequência muito boa financeira, né, pode ser que ela herdou tudo isso, ela além de tudo pode ter herdado uma parte do patrimônio, como também ela pode ter redobrado, né, triplicado o patrimônio que ela herdou, né, e às vezes o parceiro dela, né, o cônjuge, não tinha tanto dinheiro como ela, mas nesse momento, dependendo da situação, tudo que ela conquistou após o casamento, ou dependendo do acordo deles, uma parte vai ter que ser dividida. Então a gente considera que existe a possibilidade dessa perda, mas também pode acontecer dela ter problemas, tanto na área profissional como na área pessoal, né? E acabar tendo perdas em valores tanto financeiro como monetário, né? Financeiro e monetário é a mesma coisa, mas também em questões de bens, né? Ela pode ocorrer de perder ou ter uma empresa em dificuldades, né? Queira ou não queira, esse número traz isso. Ele é perda de bens materiais e financeiro, né? Ao mesmo tempo, a gente descendo lá embaixo, nós temos o 333, que também traz uma outra sequência ruim, e esse foi na idade dos 21 anos. Lembra lá que ela teve um momento que ela passou um momento de solidão e de tristeza? Esse 333 vem para avisar, por quê? Que ele indica o quê? A possibilidade de dificuldades. Então, dependendo do que ocorreu naquele momento lá do 91, né? É isso mesmo? Isso, do 91, do arcano 91, esse 333 praticamente bateu com a mesma idade dos 21 anos e acabou trazendo esse tipo de dificuldade de diálogo, né? Que pode ser, né, pela idade dela talvez não fosse, né? Mas podia ser entre colegas de trabalho, de escolas, né? Como também de familiares, né? Queira ou não queira, a pessoa entra num momento de um pouco de introspecção e ao mesmo tempo também não consegue expor as suas ideias e não consegue conversar com os outros, né? Ela acaba com grandes dificuldades de comunicação e, através disso, acaba trazendo um problema de saúde que é algumas doenças respiratórias ou até mesmo de articulação. O mesmo acontece lá com o 999, né? Ele, além de trazer esses problemas financeiros e perdas materiais, ele também mexe com a saúde da pessoa, porque queira ou não queira é uma energia muito forte, né? Muito de pressão, e pode ocorrer da pessoa ter problemas tanto de coração como de sistema nervoso e circulatório, né? Então a pessoa tem que se cuidar. É claro que a gente sempre recomenda
essas informações quando vocês têm esse tipo de diagnóstico, né? No caso dela, ela acaba tendo esses vários problemas e fica numa dificuldade muito grande, né? Principalmente nesse momento que ela está numa idade que a gente considera a idade mediana, né? Como a gente fala, é aquele momento que a gente está procurando estabilidade, etc e tal, e ela tem duas surpresas, né? Um possível rompimento na sua relação amorosa, né? E ao mesmo tempo perdas financeiras, né? E quiçá se não se cuidar, problemas de saúde. Então é como a gente adiantou lá no outro momento. Vocês têm que sempre estar atentos a essas situações, porque normalmente muitas pessoas, né, na sua maioria, têm em seus mapas certos momentos que é o que a gente chama de corte, né? Então depende de alguns mais jovem, né? Outros na metade da vida, outros um pouquinho mais à frente, mas todo mundo acaba tendo, como a gente fala, um desafio para superar, né? Alguns têm sorte no início da vida, né? Apesar que muitos não gostam, né? Mas fica mais fácil, né? Você depois ter uma vida um pouco mais, como a gente fala, propícia, né? E confortável e tranquila, do que você encontrar problemas mais à frente, dependendo da idade. Então, no caso dela, mais ou menos aí entre os 58 anos, 57 anos, que é o momento que ela está vivendo hoje, né? Ela vai ter essas superações para enfrentar, né? Que, como diz, prestando atenção nas informações do mapa numerológico, ela acaba conseguindo superar e daí para frente vai ter até algumas melhoras. Claro que vocês veem que Laui, né, quando ela volta a ter novamente ganhos financeiros, não é que ela vai perder tudo, né? O 99 não quer dizer que ela vai perder tudo, porque é uma pessoa que tem condições de tantos 99 no mapa dela, raramente é uma pessoa que vai perder dinheiro fácil. Ela pode ter, como diz aí, problemas de percurso, mas não que seja tão fortes que vá fazer ela parar. Isso nunca. Tanto é que o próprio mapa já traz para ela que ela acaba depois conseguindo, como a gente fala, refazer tudo de novo, porque a própria numerologia contribui, né? Então, quer dizer, ela é uma pessoa de sucesso financeiro e sempre irá fazer dinheiro, né? Então, isso é interessante e assim que é feita mais ou menos a análise da pirâmide. É claro que nós vamos trabalhar bastante sobre isso, né? E aí vocês vão ter como que nós chegamos nessa situação para ter esse monte de número. Então, é como eu expliquei. Nós fazemos a transformação, né, das letras por números, substituímos e depois começamos fazendo a soma. Então, agora eu vou ensinar vocês a como fazer a soma até chegar lá no finalzinho. Então, o que acontece? A primeira linha são os nossos arcanos. É claro que os de baixo também são arcanos, né? É claro que quanto mais vá descendo as linhas, menos influência esses arcanos vão ter na nossa vida. Os mais influentes são o da primeira linha, por isso que eu fiz a leitura de alguns deles, né? E normalmente também comentamos que existem arcanos que são bem negativos. O 45 vocês já viram que ele é um arcano bem negativo. E normalmente todos os arcanos que começam com 5, né? 50, 51, 52, 53, 54, 55 é um dos piores arcanos, né? Ele é bem ruim mesmo, né? Ele não traz boas situações, né? Ele é bem forte na questão de atraso de vida, né? E assim os 56, 57, 58 e os 59. Depois os outros vão amenizando, cada um tem. Vocês vão receber a apostila com todos os arcanos e uma apostila com todas as sequências negativas, né? E para vocês estudarem e fazerem algumas análises. E aí, como nós trabalhamos a questão da soma até chegarmos lá na pontinha da pirâmide. Então, é daquele jeito. Fizemos a transformação das letras por números, né? Substituímos. Então, temos lá o 41, que é o primeiro arcano, 4 mais 1 igual a 5. O 19
1 mais 9, 10, vira 1. 9, 9 dá 18, vira 9. 91 vira 1 de novo. Depois 19 vira 1 de novo, né? Que é 1 mais 9. 9 mais 9, 18. 1 mais 8, 9. 9 e 2, né? 9 mais 2, 11. 11 vira 2. 21, 2 mais 1, 3. 1 e 4, 5. Né? 4 e 5, 9. Depois 5 e 4, outro 9, que é os 3 noves azuis, né? Depois 4 mais 5, 9 de novo. Depois 5 mais 9 igual a 5, né? Depois novamente o 9, outro 9. Aí nós temos os triângulos, né? Como lá na aula 7 eles já estão transformados em triângulos. Esse eu não quis colocá-los, né? Depende de cada um. Depois temos o 9 mais 6 é igual a 6. Depois o 6 mais 1 igual a 7. Aí vocês notam que sempre é o seguinte, todo número somado com 9 sempre vai dar ele de volta, né? É bem fácil fazer a conta matemática com os números que se somam com 9, né? Aí depois vai ter a mesma sequência. Vai ter o arcano 51, né? Aí 5 mais 1, 6. Depois 1 mais 9, outro 1, né? Depois o 9 mais 1, outro 1. Depois 1 mais 1 igual a 2. Depois de novo 1 mais 9 igual a 1. Depois 9 mais 2 igual a 2, né? 2 e 3, 5. Depois 3 e 5, 8. 5 e 9, 5. 9 e 9 dá 9. Depois 9 e 9. Né? E assim depois 9 mais 5, outro 9. Depois 5 mais 9 também 5, né? Depois 9 mais 6, 6. E depois o 6 mais 7, 13, que dá 4. E assim nós vamos até o fim da nossa pirâmide, né? Se vocês forem verem, nada mais é do que vocês irem somando essa situação, né? Até chegarmos no último arcano, que é feito com apenas um dígito, né? Normalmente, né, a gente aprende que o 11 ele não é, como a gente fala, reduzido, né? Mas neste caso, nós reduzimos o 6 mais 5 igual a 11, que vira 2. Porque na maioria, lá na parte de cima, nunca vai ter arcano sozinho além dos últimos, né? Como são esses da pontinha, que é o caso lá do nosso número 1 lá em cima, no início do nosso cálculo. Então o resto, todos eles são impares, então sempre serão arcanos duplos, né? E aí você acaba tendo, nesse finalzinho, a gente vai ter arcanos de 1 a 9, né? Para poder trabalhar. Temos a exceção do arcano 10 que raramente vai aparecer, né? Que é um arcano que traz a questão das grandes mudanças, né? De viradas monumentais, né? Que também podem ser uma mudança do melhor, né? Indo de ruim para ótimo, né? Como também você pode estar numa situação muito privilegiada e acabar tendo uma situação na sua vida que acabe levando você ao lado contrário, não tão desejado. Então esse arcano raramente ele aparece, né? Ele é bem difícil de aparecer e quem tem vai depender da sorte. É um arcano realmente de sorte, né? Ou você pode ter a sorte para se sair bem, como também pode ter o azar ou a sorte de se dar mal. Então, isso que acontece. Aí no arcano 2, ele é um arcano, né, que traz muitas informações, mas a sua principal linha é a intuição, né? A questão do conhecimento da espiritualidade também, né? Como também a união, a paciência, né? A questão de sempre estar ouvindo as outras pessoas, né? Mas o intuito maior deste arcano realmente é a intuição, o conhecimento da espiritualidade, né? Como diz, desbravar, né? Conhecer como a gente fala, as energias invisíveis, né? Saber e ter certeza que existem realmente força no universo, o qual acaba influenciando as nossas vidas, né? Então esse arcano 2 para essa pessoa traz esse tipo de informação, que no caso seria ela uma pessoa que vai procurar muito a espiritualidade, né? E que também vai sempre estar propensa a utilizar as forças do universo
para poder melhorar cada vez mais a sua vida. Ela vai trabalhar com isso, né? Vocês viram que ela tem um dom muito bom para a parte material, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo equilibrada por esse arcano 2 na questão tanto da intuição como na questão da espiritualidade. Então, como a gente fala, analisando todos os casos, né, que essa pessoa tem à sua disposição, a gente vê que por mais difícil que a vida dela possa parecer para nós, com certeza, né, ela tem uma maneira muito boa e forte para poder sempre superar os desafios e obstáculos que venham a acontecer na vida dela. Então, neste caso, foi um exemplo, né? A gente vai voltar normalmente a trabalhar com esse nosso personagem, né? Daí para frente, para poder fazermos análise, porque praticamente todas as questões de cálculos já foram feitos, né? Hoje a gente começa a trabalhar, estudar, né? A questão de analisar e ao mesmo tempo darmos soluções para os possíveis desafios, né? E também possíveis problemas que a pessoa possa encontrar em determinado momento da vida deles. Para isso que nós temos esses conhecimentos holísticos, né? Que é para realmente tentar melhorar da melhor maneira possível a vida das pessoas que venham a nos procurar e contratar. E também, né, aos que quiserem cuidarem de seus entes queridos, amigos e outras pessoas. Bom, gente, nesse momento nós chegamos ao fim da aula, né? Espero que vocês possam aproveitar bastante. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, né? Conosco, da equipe lá do Feng Filosofia. E precisando de informações, estamos ao dispor de todos. Até a próxima aula. Foi um grande prazer poder estar com vocês por esses momentos. E felicidade a todos e gratidão eterna. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.